Ministro Haddad, eu acho que o fato de Vossa Excelência ser professor, né, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Mas ocorre que a economia é número, né? E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados, né? E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em Lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que, obviamente, o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo, né? Ou seja, o governo Lula III tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos, então, para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. E não adianta colocar alguém no IBGE para tentar maquiar os números, né? Porque isso aqui é dado consolidado. Nós temos hoje, infelizmente, ministro, uma política econômica que é um desastre. É uma pandemia econômica. Os números do Ministério da Fazenda, os seus números, são piores do que do período da pandemia que nós vivemos anos atrás, né? E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo ao longo desse 1 ano e meio, praticamente, todas aumentando o governo. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas, retomada de PIS e COFINS sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de créditos do PIS e COFINS, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim de isenção do imposto de renda de pessoa jurídica sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o come-cota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de PIS e COFINS sobre o biodiesel, e nós temos outras inúmeras medidas aqui, todas feitas por esse governo, ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas, e eu repito aqui, não sou eu quem disse, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas estão arrombadas, e para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. Agora querem até aumentar imposto sobre as importações, deputado Bongás, alegando uma suposta defesa da produção nacional. Mas que produção nacional, ministro? Está todo mundo passando por dificuldade. Que produção nacional é essa? Em que o pobre está passando fome, o pobre que precisa de um celular, um computador muitas vezes para trabalhar, e vai ficar mais caro para ele comprar um computador, comprar um celular. Então veja, ministro, esses são os dados, esses são os números do governo. E aí a gente poderia se perguntar, assim, por que tudo isso? Né? Por que a implementação dessas medidas todas? Né? O que eu vejo, ministro, é que não há uma política de investimento e de desenvolvimento do país. Né? Há, sim, uma política econômica, que foi aquela política que o PT sempre fez,
de favorecimento dos amigos do rei. Quem são os amigos do rei? Basta nós vermos aqui. Quem são os principais financiadores de campanha do Lula? Os banqueiros. E daí eu ouvi aqui, agora há pouco, o deputado Paulo Guedes, homônimo do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, dizendo dos bancos, porque os bancos nos governos passados, nos governos petistas, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. E é isso que vocês estão fazendo, em detrimento do povo pobre, em detrimento do povo que está sofrendo com a inflação dos alimentos. Vocês estão favorecendo os banqueiros, estão favorecendo o grande capital, estão favorecendo a Faria Lima, em detrimento, repito, do povo pobre. Mas não é só isso, não é só aos banqueiros e ao mercado financeiro que vocês prestam continência. É também, né, a política norte-americana, ao Biden, ao Partido Democrata, que vem com essa imposição de agenda verde. Vocês fizeram um PAC verde. O PAC verde, a gente não tem nem estrada para rodar direito no nosso país. E vocês incentivando a compra de ônibus elétricos. Para quem? Favorecendo a quem? A margem equatorial. Até quando o PT e a dona Marina Silva vão sabotar o desenvolvimento econômico do nosso país, líder Isnaldo? Até quando vão continuar servindo a interesses que não os dos brasileiros? Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudades do Paulo Guedes. Fixação, hein? Saudades do Paulo Guedes. Isso é fixação. Quem fez tudo apareceu. Respeite o ministro, deputado Felipe. Se nós estivéssemos sob o Paulo Guedes, certamente isso não estaria acontecendo. Eu tenho certeza absoluta disso. Estaria pior. É só olhar os números. Aí, ministro Haddad, posso retomar, presidente? Excelência tem a palavra. Ou seja, ministro Haddad, e repito, se fosse Paulo Guedes, isso não estaria acontecendo, vocês podem ter certeza disso. Ou seja, ministro Haddad, o pobre está passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos chegando, o governo só pensando em aumentar imposto para pagar a conta que está cada vez mais cara. Isso tudo é consequência dessa ideia mofada, desse socialismo petista, que quer, porque quer cada vez mais aumentar impostos, favorecendo os banqueiros em detrimento do povo brasileiro. Nós estamos assistindo, no final das contas, o governo que mal terminou o segundo ano, estamos há 1 ano e meio do governo, mas parece que está acabando o governo. É o fim do governo já antes de acabar o segundo ano. O Brasil respirando por aparelhos, nós estamos vendo uma crise econômica chegar até nós nos próximos meses, porque número não mente. Os dados estão aqui, eu mostrei os gráficos. Não adianta dar risada, não adianta colocar presidente do IBGE para maquiar os dados, porque os números não mentem, líder Zé Guimarães. Então, o Lula deu para Vossa Excelência recentemente, né, a missão de ler menos livros e fazer mais política. Eu acho que pelo bem do Brasil, ministro Haddad, Vossa Excelência deveria voltar para os livros e deixar de fazer política. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao ministro Fernando Haddad. Possa fazer as suas considerações. Bem, deixa eu responder aqui, pela ordem. Em primeiro lugar, fazer justiça aqui, quando eu elogiei o trabalho do Bernardo Api, eu não mencionei o nome dos deputados e senadores, por óbvio. Estava fazendo elogio a um professor universitário que é reconhecidamente o mentor intelectual da atual reforma tributária. Mas, para não ficar no exemplo do deputado Rauli, eu tenho que elogiar o nosso querido Aguinaldo Ribeiro, tenho que elogiar os líderes, porque sem deputado Brito, deputado Isnaldo, deputado Hugo, deputado Guimarães, nós não teríamos chegado à aprovação da reforma. No Senado, senador Roberto Rocha, senador
Eduardo Braga, para não falar dos presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, sem os quais seria impossível aprovar a emenda constitucional da reforma tributária. Eu enalteci o API porque eu reputo que o API recebe pouca atenção pelo trabalho hercúleo que ele fez ao longo dos últimos 10 anos, e eu não vou cansar de elogiar o trabalho que ele fez, porque realmente é um dos economistas mais consistentes que eu conheço, e penso que ele merece realmente um reconhecimento público da minha parte e da parte de todos nós, a quem ele apoiou e auxiliou. Deputado Guimarães, eu não tenho, nesse momento é muito difícil considerar o impacto que o Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul vai ter nos próximos 2 meses, 3 meses. O que eu asseguro é que nós estamos fazendo um esforço e usando criatividade, inclusive, como foi a renegociação da dívida por 3 anos, para que o impacto primário seja o menor possível. À medida que vai ser anunciada essa semana ou semana que vem, de empréstimo para reestruturar a indústria gaúcha, as grandes empresas, a logística, para que não haja solução de continuidade da economia, ou seja, mesmo que nós tenhamos uma barriga, né, uma queda da atividade em função desse... O que nós queremos é que a economia gaúcha se recupere rapidamente, para que não tenha, que esse ano nós já colhamos os frutos da recuperação. Teve um impacto, mas nós temos tempo até o final do ano para a economia gaúcha voltar a crescer rapidamente e se recuperar rapidamente. Isso vai ser bom para o Brasil, isso vai ser bom para o Rio Grande do Sul. Então, deixar claro que nós estamos... O próprio ministro Bruno Dantas, presidente do TCU, fez uma referência elogiosa, não a mim, mas ao trabalho que nós estamos fazendo. Porque o Congresso está participando de todas as decisões. Então, não vai faltar, não pode faltar, mas tem que ser inteligente. As medidas têm que ser certeiras para produzir o melhor resultado social e econômico possível. Eu penso que nós temos um desafio em relação ao arcabouço, que é a questão das vinculações. Isso